Bom dia, professor Roberto, o senhor me ouve? O senhor me ouve? Hum. Professor Roberto, o senhor me ouve? O microfone do senhor está desligado. A câmera também agora. Olá, bom dia. Bom dia, o senhor me ouve? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Estou também te ouvindo. Beleza. Eu sou o João, você é o Deixa eu líder da entrar sessão. aqui. Pronto. Olha, eu sou Roberto Bazzanini, aqui da Unip, né? Eu vou estar na condição de moderador aí dessas 4 apresentações. Você é o João, João. Então, olha, vamos fazer uma tabelinha aqui. Você é o líder aí do evento. da sessão. Uma coisa que eu ia te pedir, pois, inicialmente, né? Pois Eu não. assisti os vídeos, mas eu não peguei assim, os nomes completos. Vamos ver para a sequência e os nomes assim completos assim dos participantes ali. Então, professor, eu tenho aqui na sequência, pelo menos na sequência que estava no site, né? Isso. A primeira apresentação vai ser da lições de gestão financeira aprendidas pelos empreendedores de sucesso em empresas de pequeno e médio porte, do Carlos Eduardo Martins. É a primeira Então, apresentação. esse vai ser, pois, o primeiro. Isso, Carlos As Eduardo lições de Martins. gestão financeira, Carlos Eduardo Martins. Isso mesmo. Legal. Aí Vamos o segundo trabalho vai ser aquele do Alto da Compadecida, ressignificar o empreendedorismo, uma análise a partir do filme O Alto da Compadecida, que são 3 autores, esse aqui. É o Lucas Tiago Alves Dias, Ah, o Felipe Frois Couto, Felipe Felipe Frois, Frois. F-R-O-E-S Couto, e o terceiro é o Wagner de Paulo Santiago. Wagner de Paulo Santiago. Isso. Parece que quem fez o vídeo foi o Wagner, né? Mas Isso. tudo bem. Esse Aí, vai ser, pois, o segundo. esse vai ser o segundo, isso. Aí o terceiro é o Estratégias de Enfrentamento e a Resiliência na Profissão Médica sob a perspectiva da afetividade e capacidades cognitivas. Temos a Ana Luísa Carneiro Leão. Ana Luísa Carneiro Leão. Temos a Vânia Maria Jorge Nassif. Vânia Maria. Jorge Nassif. É, E temos o Luiz Eduardo Brandão Paiva. Luiz Eduardo Brandão Paiva. Brandão Paiva. Isso. E por Legal. último, mas não menos importante, temos o. Deixa eu só abrir qual que é o nome aqui dessa última apresentação. Essa deve ser da menina aí. Chama Da Queda ao Triunfo, Estratégias de Enfrentamento e Superação das Fases do Empreendedorismo, e essa aqui tem bastante gente. Quem vai apresentar vai ser a Juliane da Costa Evangelista. Juliane da Costa
Evangelista. Evangelista. Aí temos também, novamente, a Vânia Maria Jorge Nassif. Também. Ah, temos também a Heloísa Helena Shinohara, imagino que seja um sobrenome japonês. Heloísa Lena. Heloísa Helena, isso. Ah, Temos também a Daniela Silva Daniela Silva. e a Flávia Maria da Silva. Flávia. Flávia, isso. Flávia. Só duas coisas, Flávia Maria da Silva. Isso. O sobrenome da Daniela você vai ter que soletrar, porque, né? Quer dizer, da Heloísa Helena, porque é japonesa aí. Ah, vamos lá. Cadê onde é que tá? É Shinohara, né? É Ah, ah. Shinohara. H-A-R-A. Tá R-A. fácil. Só o primeiro, quer dizer, o segundo, Lucas Tiago, e você falou por sobrenome para não ouvir direito. É Lucas Thiago Alves Dias. Alves Dias. Isso. Então vamos lá. Como é que vai ser, pois, o nosso joguinho aqui? Você chama e apresenta, pois eu modero, chama, pois, os candidatos, a gente faz, pois, uma abertura para o inicial, você tem como cronometrar o tempo, porque é assim, né? 8 minutos, depois mais 8, assim, para discussão por de cada um deles. E Isso. depois, no final, a gente abre para uma discussão por de 20 minutos, no final. É isso. Isso mesmo. Eu acho que até pelo tempo dos vídeos, todos eles estão mais ou menos na casa dos 6, 7, 8 minutos. Então é melhor, eu Isso, acho que é melhor colocar todos os vídeos em sequência e depois a gente faz uma discussão zona geral sobre todos. Até por questão de tempo. legal. E bom dia para Deixa eu quem. ligar aqui, porque a bateria está acabando. Só Opa, bom dia para quem chegou aí enquanto a gente estava fazendo o checklist de todo mundo que vai apresentar, pessoal. Professor Roberto, nós vamos ser os legal. respectivamente moderador e líder da sessão. Então a gente já está alinhando tudo certinho para preparar as apresentações aqui de todo mundo. Então, olha, quem participaria, pois é um outro professor, pois o Vitor, aqui também da Unip. Como ele não pôde, então vocês, assim, vocês me dão a dica. Vocês participam do debate também? Eu acho, Podemos participar, sem nenhum problema. eu acho que sim, pessoal. Acho que a gente, na nossa atribuição aqui, na verdade, acho que cabe a gente fazer providenciar as faísquinhas de perguntas e a gente vai depois no debate. Vão ser mais ou menos de 20 a 25 minutos, mais ou menos, de debate que a gente vai ter ao fim da sessão, né? Como a gente estava falando, a ideia é passar os quatro vídeos, né? As quatro apresentações, em sequência, e aí depois que acabarem as quatro apresentações, a gente começa a conversa mesmo sobre cada uma, sobre o cenário geral, enfim, até porque, como vocês vão ver, alguns pelo próprio tema, né, algumas das apresentações, elas, sem querer, conversam entre si. Então, acho que vai ser bastante produtivo. Acho que o professor Roberto caiu, são 6 horas, são 6 horas onde eu estou aqui, são 9 horas no horário brasileiro. É, esperar mais uns pouquinhos minutinhos, esperar mais uns 5 minutinhos no máximo. Se ele não entrar, a gente começa, tá? Aí a gente vai tocando do jeito que tiver. Só para saber, tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Beleza.
Pessoal, só para a gente ordenar também aqui a apresentação certinho, o primeiro bom dia para quem eu não, para quem eu falei não estava no sala, eu sou o João, vou ser o líder da sessão de vocês hoje. O professor Roberto estava aqui até 5 minutos atrás, mas vocês estão me ouvindo, gente? Eu Ô, Ana, ouço, eu deve, ouço. eu acho que a Ana não está me ouvindo. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Sair e entrar de novo. Porque ela tá dizendo que ela não está conseguindo me ouvir. Falar para ela sair e entrar de novo, que às vezes é um problema no áudio dela. Bom, a gente tem 4 apresentações aqui em sequência. O primeiro a apresentar vai ser o Carlos, tá, Carlos? Na sequência aqui, que é lições de gestão financeira aprendidas pelos empreendedores de sucesso em empresas de pequeno e médio porte. O segundo trabalho vai ser o ressignificar o empreendedorismo, uma análise a partir do filme O Alto da Compadecida, com o Lucas. Acho que, pelo que eu estou vendo aqui na nossa sessão, o Felipe vai apresentar, tá certo, Felipe? Muito bem, o Correto. Felipe está aqui. O terceiro, que é imagino que seja a Ana que saiu, mas ela vai voltar, que é Estratégias de Enfrentamento à Resiliência na Profissão Médica sobre a perspectiva da afinidade e capacidades cognitivas, perdão. E no último é a Juliana, a Juliane, perdão, que ela me disse que vai chegar um pouquinho atrasada porque ela está apresentando em outra sessão, da queda ao triunfo, estratégias de enfrentamento e superação das falhas no empreendedorismo. Como a gente já está chegando bem perto das 6h05, eu vou tomar a liberdade, Carlos, de começar a sessão. E como eu tinha dito no início, tá, gente? Para fazer. Tá me ouvindo agora, Ana? Conseguiu? Beleza? Maravilha. Só para facilitar a sequência dos trabalhos, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos colocar os 4 vídeos, que tem uma média, como eu disse, entre 6 a 8 minutos. A gente faz os 4 vídeos, fiquem à vontade para, conforme vocês forem assistindo os vídeos, anotarem algumas questões, alguns pontos específicos sobre cada um dos trabalhos. E aí, nos últimos, depois que eu acabar esses trabalhos, a gente vai ter mais ou menos de 20 a 25 minutos para fazer um debate sobre cada um dos trabalhos e sobre o tema em geral. Ok? Muito bem. Então, Carlos, eu vou compartilhar o vídeo aqui. Por favor, me confirmem se vocês estão conseguindo ouvir e ver o que eu também estou ouvindo e vendo aqui. Deixa eu ver. Vocês conseguem ouvir e ver? Sim, só o som. Isso, tá normal agora. Deixa eu voltar aqui para ser justo com o Carlos desde o início. Olá, meu nome é Eduardo Bolter e eu vim aqui para apresentar o meu atividade de incentivo por lições de gestões financeiras aprendidas por empreendedores de sucesso em empresas de pequeno e médio porte. Sou doutorando em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou mestre em administração de empresas pela Universidade de Potiguar. O objetivo desse estudo é entender quais os principais aprendizados da gestão financeira trazidos pelo processo empreendedor nas empresas de pequeno e médio porte. Deu algum probleminha no som aí, a gente não está ouvindo agora, João. Rapidinho que eu vou ver aqui, gente, o que tá. Por que o som não está saindo? Era para estar saindo, mas vamos ver. Vejam se foi agora. Eu usei como experiência de busca as palavras entropic,
Para mim, parou mais uma vez. Eu vou tirar e vou colocar a apresentação de novo. Vamos ver se dá. Tem uma forma de você compartilhar o som do computador. Aí tem que ir nas configurações do Zoom. Ó, acho que deu certo. Vejam. Vamos começar de novo, para ser justo com o Carlos. Olá, meu nome é Eduardo Holder e eu vim aqui para apresentar o meu artigo científico Lições de Gestões Financeiras Aprendidas por Empreendedores de Sucesso em Empresas de Pequeno e Médio Porte. Sou doutorando em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou mestre em Administração de Empresas pela Universidade Potiguar. O objetivo desse estudo é entender quais os principais aprendizados da gestão financeira trazidos pelo processo empreendedor nas empresas de pequeno e médio porte que obtiveram sucesso no mercado. E para alcançar esse objetivo, eu iniciei fazendo uma revisão de literatura, na qual foi usado o protocolo Prisma para escolher os artigos que seriam utilizados nessa revisão. Eu usei como strings de busca as palavras entrepreneur, learn, com um asterisco, para que a gente pudesse pegar todas aquelas que usam esse prefixo, learn and lessons, né? ou learn and lessons, e a palavra success, também com asterisco, mesma razão anterior. E eu filtrei todos aqueles trabalhos que foram feitos a partir de 2016 para garantir o estado da arte do meu artigo. E aí, com o resultado, os temas desenvolvidos nesses artigos podem ser concentrados em 3 vertentes teóricas, que foram a aprendizagem experiencial, a resiliência empreendedora e o sucesso em gestão financeira. Com base nesses artigos, eu desenvolvi a minha metodologia, usei uma entrevista, a entrevista não estruturada, semi-estruturada, na qual eu tinha um guia para essa entrevista, e essa pesquisa ela foi presencial e contou com a participação de 5 empreendedores de empresas de pequeno e médio porte que estão no mercado há mais de 5 anos e são considerados referências locais. A amostra foi desenvolvida pela perspectiva de saturação, na qual não está sendo encontrado dados adicionais por meio dos quais se possa desenvolver as propriedades da categoria, ou seja, eu fui vendo as novas entrevistas até chegar no limite em que eu notava que não se geravam novas informações, e aí sim eu finalizei e dei por satisfeito para esse artigo. Para fazer a avaliação de todos os textos, eu peguei as gravações das conversas, fiz a transcrição e, em seguida, realizei a análise de conteúdo. E essa análise de conteúdo, ela me deu um mapa mental no qual eu consegui desenvolver essa análise em códigos, categorias e temas, né? Então, o que está em mais escuro aqui na análise são os códigos. Vocês vejam que são 4 códigos que eu encontrei, né? Uma cor um pouquinho mais clara são as categorias e na cor mais clara de todas são os temas. Então, para cada um dos códigos, a gente conseguiu, cada um dos temas de conhecimento adquiridos, a gente avaliou as habilidades em gestão, as habilidades em finanças e a resiliência, que basearam todo o estudo da literatura, aos quais se desdobraram em categorias e assim códigos, como eu comentei, que foram analisados individualmente, de forma cruzada, e quanto às correlações existentes entre eles. E aí, o meu resultado final foi que, quanto ao conhecimento adquirido, pode-se inferir que as principais fontes são a formal, concursos, capacitações e treinamentos, e a informal, que vem da aprendizagem vivencial, que era aquela que aparecia para a gente nos primeiros estudos, a qual traz um conhecimento mais profundo e duradouro. De acordo com os resultados obtidos,
o aprendizado mais forte é aquele que vem dos erros cometidos, pois se sente mais o resultado, o que alicerça o conhecimento adquirido de uma forma mais profunda. Então, os pesquisados, eles falaram claramente que quando eles tinham um erro, eles precisavam se recuperar desse erro, trabalhavam mais, e isso fazia com que aquele conhecimento ficasse mais sedimentado para eles. Com relação às habilidades de gestão, elas dão sustentação organizacional para o crescimento e desenvolvimento da empresa, sendo importante para o ambiente dinâmico e incerto que vivemos. Sabemos que a única garantia que a gente tem hoje é que nada é garantido, né? Que a gente vive uma incerteza muito grande. Vide aí a pandemia de Covid, em seguida guerra da Ucrânia, agora guerra do Oriente Médio. Além de trazer um mau foco para os funcionários, pois o planejamento bem feito e participativo acaba gerando comprometimento e um maior sentimento de pertencimento, criando equipes de alto desempenho dentro dessas organizações que foram pesquisadas. Já com relação aos pilares básicos que dão sustentação ao empreendimento, são o pilar financeiro, que está diretamente relacionado com a geração de caixa da empresa e a necessidade de guardar uma reserva de recursos para momentos de incerteza, reduzindo assim o risco operacional. O econômico, que representa a capacidade da empresa de gerar lucro e retornar o capital investido aos empreendedores, ficando clara dessa forma a necessidade de ter um foco na gestão de custos diários da organização. Por outro lado, a estrutura de capital, com a qual se pode observar a necessidade de ter relacionamentos informais com instituições financeiras, e isso foi uma coisa que ficou muito clara no nosso trabalho, porque todos os empreendedores falaram que essa relação informal ajudou bastante eles a conseguir recursos para poder manter não só o investimento, como a operação funcionando. Que se mostrou relevante para os empreendedores sobre como aproveitar as oportunidades surgidas e... voltar aqui. O planejamento e controle financeiro dá uma sustentação ao empreendedor sobre como aproveitar as oportunidades surgidas e se proteger das ameaças. Por outro lado, os indicadores de gestão também se mostraram uma fonte fundamental de informações confiáveis para tomar decisões nas empresas, reduzindo o risco e aumentando a assertividade dos gestores. Então, eles falaram para mim que, utilizando os indicadores de gestão, eles conseguiam aumentar cada vez mais a assertividade nessa tomada de decisão, fazendo com que elas tivessem menos risco e conseguissem alcançar o resultado esperado. E, por fim, a resiliência, ela é uma característica que precisa ser desenvolvida nos empreendedores para que se alcance sucesso empresarial. Lógico que existem várias ameaças que acontecem no dia a dia da organização e o empreendedor deve ter a capacidade de superar essas ameaças para se fortalecer cada vez mais. E mais do que nada, eles falaram para mim que quando eles conseguem, eles têm uma série de ameaças que aparecem no meio do caminho e que eles se questionam muitas vezes se vale a pena seguir em frente ou não. E essa resiliência que fazia com que eles conseguissem ultrapassar todas as dificuldades que eles alcançaram, que eles tiveram pela frente e chegar ao sucesso que eles alcançaram. Coragem e confiança no negócio foram características muito citadas pelos participantes da pesquisa, que se mostraram otimistas e sempre focados no propósito que tiveram a criar suas empresas. Então, esse foi o meu trabalho, meu artigo científico, e eu fico à disposição de vocês para a gente trocar ideias e ter um crescimento ainda maior com ele. Muito obrigado, ótimo dia para todos. Maravilha, Carlos, obrigado. Daqui a pouco a gente vem para o professor Roberto. Eu tomei a liberdade de iniciar assim. Só para a gente manter o ritmo das atividades. Agora a gente já teve a apresentação do Carlos, agora a gente vai para a apresentação do Felipe, do trabalho deles, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. João, não seria bom, como está no regulamento aí, que nós tivéssemos agora depois 8 minutos para comentar essa apresentação do Carlos? Pois não, a gente pode fazer assim também, professor. Então tudo bem. Olha, eu vou abrir para a questão. Olha, eu peço desculpa que caiu no meu link aqui, mas já voltou, tá? Carlos, parabéns sim, pela apresentação.
Olha, eu acho que é um trabalho voltado mesmo para a nossa linha de perfil, de comportamento e competência. Agora, olha, eu vou abrir para a questão aqui, pelo seguinte, assim, olha, do que você disse. Então, depois da revisão que você fez, você entrevistou 5 pessoas, 5 empresários de sucesso. Agora, você acha que com isso já houve a saturação nas respostas, com apenas 5? Uma segunda questão. Esses empresários de empresas de pequeno e médio porte, assim, de que setores eles são? Esses resultados seriam generalizáveis para assim, os outros ramos de atividade? Perfeito, professor. Boa tarde, bom dia a todos. Para mim é tarde aqui, mas para vocês ainda é dia por aí. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui apresentando e comentando esse trabalho. Foi feito com muito carinho. E, professor Roberto, a primeira coisa com relação à saturação, eu comecei, na verdade, eu tinha marcado com mais outros empreendedores também. Eu já tinha marcado inicialmente com 8 empreendedores, e quando eu cheguei ao quinto, eu notei que as respostas começavam a se repetir. Então, eles sempre falavam muito sobre a resiliência empreendedora, sempre sobre o conhecimento experiencial, sempre sobre a gestão financeira, que eram os principais pilares que eles viam que davam a sustentação para esse caminho de sucesso que eles tiveram. Então, quando eu cheguei a esse momento que eu vi, poxa, começou a se repetir e o tema não está gerando novas informações, foi quando eu senti a saturação. E aí a minha orientadora nesse momento disse, não, Carlos, pode parar, porque já é suficiente, porque você não está tendo novas informações. Então, foi por isso que a gente chegou a essa definição de saturação. Esses empresários são de que setor que você entrevistou? Eu tive um empresário do setor de serviços, ligados a serviços contábeis. Eu tive um segundo empresário que era ligado à indústria. Ele tinha uma indústria de engarrafamento de água mineral. Ele tem uma indústria de panificação e tem uma terceira indústria que eu vou me esquecer agora exatamente qual é. O terceiro empreendedor, ele era um empreendedor ligado a transporte, era o dono de uma transportadora. O quarto empreendedor, ele era do ramo de serviços de internet, então a tecnologia, né? E o quinto empreendedor, ele era ligado ao ramo de educação. Era um empreendedor que tinha feito uma faculdade e hoje estava trabalhando, ele tem a faculdade e hoje ele está com um trabalho voltado a ensino médio também. Legal. Os colegas que estão aqui na sala, tem alguma pergunta? Algum questionamento? Ana Luísa, Felipe? Eu acho que, primeiro, Carlos, parabéns pelo trabalho. Só para te mostrar como esse tema é atual, eu tenho um colega de turma aqui que ele teve um trabalho sobre resiliência, um trabalho qualitativo sobre resiliência, recentemente aprovado na SJ. Ou seja, é um tema que não só é atual, como relevante, não só o tema é atual, como é relevante, como o método, a ideia do trabalho qualitativo também é algo que me agrada muito e que está acontecendo hoje em dia. Então, acho que isso é muito importante. Eu concordo totalmente com o ponto que o professor Roberto levantou. Eu acredito que 5 entrevistas, por mais que as respostas elas tenham um certo overlap, eu acho que revisores, eu tenho quase certeza que revisores não aceitariam a ideia de saturação com 5 entrevistas. Realmente eu acho muito pouco. Talvez seja bom você, mesmo que haja algum tipo se você for entrevistar mais pessoas e haja algum tipo de respostas redundantes, mas ainda assim eu acho que é importante simplesmente para você aumentar o seu N, para ele ficar mais sedutor para revisores.
Um outro ponto também, só de que não é necessariamente relacionado ao trabalho, eu acho que no último slide, no seu slide de conclusões e resultados, tinha muito texto. Eu acho que simplesmente bullet point, pontos principais, e você fala sobre isso. É mais visual. Assim, eu falo que eu sofro do mesmo problema, eu adoro pôr texto em slide. Então, eu sei, é um pecadinho que a gente comete, mas é uma questão de deixar mais visualmente apresentável. Mas de resto, eu acho que é muito interessante. E até pergunto se você tem alguma versão desse. Eu acredito que pelo que eu li, pelo que você falou da apresentação, ele é um trabalho que ele é generalizável. Concordo com o professor Roberto da questão da amostra, de novo, eu acho cinco entrevistas realmente muito pouco, mas eu acredito que os resultados eles sejam generalizáveis. Assim, eu acho que você não está estudando necessariamente a realidade do Rio Grande do Norte do Brasil, é um problema mais amplo. Então, eu acho que ele tem resultados que sejam generalizáveis, o que traz um ponto forte para o seu trabalho. Obrigado. E assim, professor, eu tentei pegar empreendedores realmente de mercados diferentes para fazer com que ele fosse o mais generalista possível, né? Então, fui para serviço, eu fui para indústria, eu não peguei de comércio, que é um ponto que eu posso até fazer mais entrevistas relacionadas ao comércio, que talvez ficou um pouquinho abaixo do necessário. Mas obrigado pelas sugestões. Vou tentar trabalhar em cima disso para deixar esse trabalho ainda mais completo. Muito bem. Perfeito. Ana Luísa gostaria de falar alguma coisa? Opa, você está mutada. Microfone, Ana, microfone. Meu trabalho também está bem semelhante ao do Carlos Eduardo. Eu também trabalho essa questão de resiliência, trabalho essa questão dos obstáculos que são vivenciados, a história de vida dos empreendedores. E assim, eu acho que com o Eduardo eu também tive problemas de limitação também da amostra. E a gente sabe que é extremamente difícil coletar essas informações e nem sempre os empreendedores estão dispostos. E chega uma hora que realmente eles caminham para respostas bem semelhantes. Tanto é que eu tentei categorizar, não sei se o Eduardo fez isso, eu separei até por período, fases de carreiras, porque as respostas eram similares a partir da fase de carreira. Talvez você, assim, por serviços, indústria também, você consiga verificar se as respostas sejam similares, né? Eu acho que, no caso do Carlos, talvez seja uma entrevista inicial, né? Um processo inicial de pesquisa, que já deu uma amplitude, e a partir daí você consiga aumentar, até fazer parcerias com pessoas de diversos estados para conseguir levantar mais informações. Eu até me disponho a te ajudar nesse sentido. Eu estou aqui em Sergipe. A gente pode tentar trabalhar com o Sebrae e levantar informações também dos empreendedores aqui, e você ter um aumento das amostras aí, né? E verificar se há semelhança na percepção aí dos empreendedores. Mas muito bacana, eu gostei. E é também muito semelhante ao meu trabalho. Agora eu trabalhei com médicos. Ai, que maravilha. E eu vou apanhar por causa disso. Bom, muito bom. Ana Luísa, deixa eu colocar uma coisa assim, que vai ficar para o final da reunião, né? Certo. Só que você fez uma coisa diferente dele. Depois você vai apresentar para o serviço, mas eu vou antecipar. Você colocou pressupostos. Diante do que você chegou, você colocou 6 pressupostos. Isso nos enriqueceu bastante o teu trabalho. Mas isso é para depois. Mas se o Felipe quer falar alguma coisa aí que... Não. Eu estou aprendendo nesse momento. Muito obrigado. Vamos só, então, obrigado, pessoal, pelos comentários. Só o último ponto, Carlos, de verdade, sobre a sua apresentação. Se você não conseguir aumentar a sua amostra, se você não conseguir aumentar o seu N de pessoas diferentes,
talvez cogite fazer um trabalho longitudinal. Você entrevista a mesma pessoa em diferentes períodos de tempo. Tecnicamente, você tem mais entrevistas, mesmo mantendo a mesma quantidade de pessoas, você estuda o efeito ao longo do tempo do determinado fenômeno. Com isso, eu encerro meu comentário só para a gente passar aqui, para a gente não atrasar. O próximo é o Felipe, que já está aqui, né? Fazer a apresentação do trabalho, ressignificar o empreendedorismo, uma análise a partir do filme O Alto da Compadecida. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a sessão aqui com vocês, a apresentação aqui com vocês. Por favor, confirmem se vocês estão ouvindo e vendo. Olá, eu sou o Lucas. Eu vou apresentar o trabalho Ressignificar o Empreendedorismo, uma análise a partir do filme O Alto da Compadecida, de coautoria Felipe Frois Couto e Wagner de Paulo Santiago. O que a gente entende no empreendedorismo na literatura mainstream é que nos é apresentado o empreendedor como um sujeito herói, que ele identifica as oportunidades do mercado e ele as explora, né, com a finalidade de obter lucro, seja através de um negócio, através de um produto, um serviço. E aí a gente pega o filme O Alto da Compadecida e busca entender quais as críticas e metáforas, né, que podem ser extraídas do filme para poder falar sobre empreendedorismo. E através disso, né, foi utilizado a metodologia de análise fílmica e de metáforas. E o nosso objetivo no trabalho é criar e analisar as possíveis metáforas do empreendedorismo que estão presentes no filme, contrapondo-as criticamente com o que a gente vê na literatura mainstream. Dentro da fundamentação teórica, a gente vê uma representação do empreendedor de maneira heróica, e ele é aquele sujeito, né, que ele encontra a oportunidade, seja como inventor, seja como inovador. E a literatura do empreendedorismo, ela é fortemente ligada à ideologia neoliberal. E porque é posto que o empreendedorismo ele gera, né, o crescimento econômico. Gera crescimento econômico. E a partir disso, a literatura que é apresentada do empreendedorismo, ela vem muito sendo comunicada através, né, de contos de glória, de best-sellers, e esse movimento, esse fenômeno ele é conhecido e entendido como pop management. Então, a gente percebe que há uma diferença do que é apresentado por esse tipo de literatura com a realidade brasileira. Então, o percurso metodológico utilizado foi a análise fílmica. Nós selecionamos o filme O Alto da Compadecida e dividimos esse filme destacando algumas cenas. A partir dessas cenas foram elaborados códigos e metáforas. A escolha do filme é justificada pela proximidade da obra com a realidade brasileira, a popularidade que ela tem no cenário nacional e até mesmo internacional, e o descompromisso com o que é estrangeiro, porque o Ariano Suassuna é uma característica dele, né? Esse descompromisso com o que é estrangeiro. Ele gosta de valorizar as coisas que são brasileiras. Aqui a gente tem alguns códigos que foram para análise, né? Então, vou destacar 3 deles aqui, que é a capacidade de improvisação, o apelo para a negociação e a metáfora da fraude em benefício próprio, por exemplo. Dentro das cenas destacadas, a gente vê como que é presente o apelo para a venda, né? Através da improvisação e o trambique. O improviso como uma forma de mobilizar recursos e como o cenário é excludente, visto que até o padre, né, que deveria estar ali para poder ajudar, ele acaba explorando também os fiéis. Dos causos que a gente vê, né, do Chicó, a sabedoria popular, o exagero, o ato de se vangloriar, isso acontece pela ausência de estudo que a gente vê presente no filme, uma ampla dependência do saber popular, e isso acaba fazendo que exista uma presença do charlatanismo ali, nas cenas, que a gente vincula também ao coach, né, e ao heroísmo mainstream. Porque toda vez que é questionado o personagem, que ele é criticado, ele é defrontado, ele diz que ele não sabe, só diz que é assim, que fez e aconteceu. As negociações e as condições precárias no trabalho
E a gente vê essa ausência de recursos presentes na iniciativa empreendedora, porque muitas vezes o empreendedorismo ele é praticado no cenário brasileiro como uma solução expressa ao desemprego. E a gente entende isso e vê muito isso, que a literatura tradicional nem sempre vai funcionar, porque é um outro cenário, é um modelo diferente do que é praticado aqui no Brasil. A corrupção e o tráfico de influência, a gente vê no filme que existe uma fraude dos personagens em benefício próprio, uma pessoalidade nas relações. A gente vê, né, a presença de alguns títulos. Então, e a partir disso a gente vê que o pequeno empreendedor ele é muito submisso às grandes corporações. Aqui a gente tem, né, algumas características que a gente nota de diferença dos perfis empreendedores. Vou destacar algumas delas, que no empreendedor da literatura existe uma criatividade para inovação por parte do empreendedor. E na nossa proposta, a gente vê que não é criado um valor novo. A gente ressignifica um valor que já é existente. E a iniciativa da busca para as oportunidades, ela não acontece tanto aqui, porque existe mais uma coisa voltada do apelo para a venda como um recurso de sobrevivência. Porque se o empreendedor ele não vende, a empresa dele fecha. E aí a única maneira que ele tem de sobreviver, né, é essa. Tá? Deixo aqui meus obrigado e até a próxima. Bom, antes da gente passar qualquer comentário, esse foi um trabalho do Lucas, de dissertação de mestrado, que aqui a gente tem o nosso mestrado no Unimontes de Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial, e a linha de atuação dele foi sobre empreendedorismo na perspectiva crítica decolonial, né? Então, foi um trabalho que foi feito para, na realidade, se vocês pegarem a dissertação dele, tá muito engraçado, a banca toda se divertiu muito, porque tem os trechos, né, com as falas, teve momentos ali de vários de descontração, mas foi exatamente para a gente desafiar o discurso de Sebrae, porque um dos pontos principais relacionados ao empreendedorismo parece que o Sebrae ele reproduz táticas relacionadas à dinâmica de comportamento do consumidor sem considerar as questões de dependência econômica e estruturais do Brasil. Principalmente se você vai lá e lê o Schumpeter, se você lê os trabalhos originais e para de ficar falando por meio de manual sobre empreendedorismo. Se você vai no original mesmo, você vê que empreendedorismo não tem nada a ver com o que está colocado na teoria hoje mainstream. E quando a gente vai olhar a geopolítica mundial do empreendedorismo, enquanto que lá nos Estados Unidos já estão falando de empreendedorismo 4.0, revolução das máquinas, interface da biônica, do homem com a máquina, aqui a gente ainda está falando de comportamento empreendedor nas faculdades, entende? Então, até mesmo a divisão mundial do conhecimento em empreendedorismo, ele mostra para a gente que ainda existe um caráter de colonização de comportamento em relação a esse empreendedorismo que fala que o nosso jeito é corrupto, que fala que o nosso jeito é pessoal, que fala que o nosso jeito é errado, que fala que o nosso jeito não é competitivo, entende? Então, critica, na realidade, essa pessoalidade falando que não é profissional. O que a gente fez nesse artigo é inverter a narrativa. Não, esse é o nosso jeito profissional de fazer. E para isso a arte, ela reflete, né? Ela reflete a vida. Então a gente foi analisando o filme para tentar provar, mostrar de alguma forma uma metáfora possível de qual é o nosso empreendedorismo se a gente não for colonizado pelo jeito norte-americano de fazer negócio. E sim, a gente é pessoal mesmo. E sim, a gente gosta de ter compadre mesmo. E sim, o empresário gosta de tráfico de influência mesmo. É uma questão de sobrevivência. O pessoal acha que fazer QR Code no menu do restaurante é empreendedorismo, é inovação. Não é, gente. Está falando de competitividade. A gente está falando de um empresário que, se ele não dá certo, ele morre. Não é questão de investimento, de mercado, de correr risco, não. É questão dele colocar a vida dele para jogo, o FGTS dele para jogo. E aí a gente envolve a precarização, o trabalho, esse discurso, esse falso discurso de empreendedorismo por necessidade, a gente começa a atacar. Esse é um dos primeiros artigos de uma série que nós vamos começar a fazer para começar a minar esse debate aí sobre empreendedorismo de necessidade, que isso não existe, não. Enfim, é a nossa posição aqui como autores, sabe? Obrigado. Falei Bem, demais. então, olha, deixa eu me colocar aqui. Olha, parabéns pelo trabalho. Eu acho que você é uma
uma dissertação, pois, ousada, mas, como você disse, por exemplo, se você faz uma comparação com a literatura norte-americana, eles fazem a mesma coisa com o empreendedorismo. Só que eles pegam aqueles filmes, O Resgate do Soldado Ryan, O Ato Poderoísmo. Suassuna, essa é uma peça de 1955, ele era, além de um gênio, ele era, pois, humorista, era comediante, era escritor. Ele mostra, eu acho que o trabalho de vocês tem uma diferença em relação aos outros. Você mostra a cultura do nordestino, assim, sofrido, o retirante, que ele não tem outra forma, assim, de sobreviver a não ser pela astúcia. Então, a astúcia também faz parte do empreendedorismo. Acho que vocês abordaram um tema, o colega na dissertação, é fundamental, porque não é só lá também. Até ia perguntar para o colega, assim, pois anterior, ele não trabalhou a ideia de network. Essa network tem uma certa dessas malandragens, dessa esperteza, está contida pelo empreendedorismo. Agora, a questão que eu te coloco, quando vocês perceberam que a cultura influencia decisivamente na sobrevivência, e aí nós temos o empreendedorismo por necessidade. Quando vocês, né, se relacionam isso, você não acha que é uma maneira, como Suassuna dizia, do pobre se defender das injustiças? Perfeitamente. Essa questão aí, a gente, em vez de falar de empreendedorismo de necessidade, a gente talvez pode pensar em empreendedorismo de resistência. É nesse sentido mesmo. É uma questão na realidade, você empreender não é porque você precisa, é você, de certa forma, resistindo a uma condição de precarização, uma condição de opressão que é colocada por você, contra você. Entende? Então, por isso que o título do artigo é ressignificar o empreendedorismo. Talvez até para a versão final do paper no periódico, é ressignificar o empreendedorismo por necessidade, porque a gente quer atacar esse conceito. Esse conceito ele não pega na gente, na ideia de romantizar a pobreza do cara que vai lá e tenta criar o carrinho de cachorro quente e tá tudo bem, sabe? Até o nosso jeitinho brasileiro, que é tão criticado na literatura como uma negatividade, a gente fala, não, isso pra gente é bom. Pra gente isso é bom, isso é uma coisa boa do nosso povo, a gente é criativo. Exatamente. Só para colocar mais isso para vocês, tem uma certa analogia com o que se passa nos metrô de São Paulo, assim, nos trens da CPTM, aquela astúcia do cara que vai vender tem que fugir da fiscalização, tem que fugir por lá dos guardas, tem que falsificar, pois, um produto. Acho muito pertinente o que vocês fizeram. A gente vai, na realidade, analisar vários. É porque a gente está falando de uma cultura nordestina, né? Então, aqui a gente não quer universalizar que essa é a cultura brasileira. Mas a gente quer pegar algo do Sudeste, a gente quer pegar algo do Sul, ou obras bem representativas de artistas, de peças, de filmes, de livros, de cultura mesmo, para começar a fazer esse estudo exploratório da cultura nacional mesmo, dos pensadores da cultura nacional, para a gente pensar como isso se manifesta no nosso jeito de fazer negócios, sabe? Porque eu acho que a gente fica olhando muito para o modelo do Forrest Gump, né? Sim, E olha pouco para o que a exatamente. gente é. Muito bem. Felipe, eu fiquei com uma dúvida, tipo, no conceito mais amplo de trabalho. O que vocês, enquanto autores, considerariam literatura mainstream do empreendedorismo? Literatura mainstream de empreendedorismo hoje ela é considerada a literatura hegemônica dentro de uma estrutura de poder de negócio. Então, a gente está falando das obras mais citadas, dos manuais mais utilizados pelos cursos de graduação e do discurso inerente a essa literatura mainstream, que é um discurso amplamente adotado, por exemplo, pelo Sebrae. Entende a ideia de que qualquer um pode ser empreendedor, qualquer um pode correr atrás e a gente entender que a realidade do empreendedorismo não pode ser minimamente romantizada como se coloca, sabe? E então é um trabalho de viés hermenêutico e crítico e que a gente pretende continuar fazendo no viés hermenêutico e crítico, considerando que a gente não pode simplesmente colocar que o segredo de Luísa a receita do bolo, sabe? Nesse sentido que o Dolabella falou tudo a respeito de empreendedorismo. Não pode ir para esse campo, porque senão a gente exaure as nossas teorias.
Aí a gente acaba caindo só no Canvas, e aí do Canvas vai ter um jeito ainda mais simplificado de fazer planejamento, que foi do planejamento estratégico, agora é Canvas, é uma tabelinha. Aí do Canvas, aí daqui a pouco vai ser só uma lista de tópicos. E aí a gente vai para improvisação ainda maior e vai para modelos pasteurizados, extremamente celebrados pela academia, sendo que o nosso pensamento reflexivo de como nós somos e como nós podemos fazer na nossa América Latina, no nosso Brasil, em nossas regiões, em nossas cidades, do local para o global, em vez do global para o local, isso é que seria importante para a gente pensar, sabe? Até para entender melhor o que seria uma ideia mais próxima de um real, não apenas de um ideal, que nem é nosso, para falar. Não, eu falo porque acho que a magia de uma teoria boa é quando ela consegue ser generalizada em diferentes situações, diferentes lugares e diferentes momentos do tempo. Sei lá, quando você pega o que o Kirchner escreveu sobre empreendedorismo lá nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, sobre a ideia do alertness lá. Ele estava pensando, todo mundo, acho que essa é uma das principais leituras erradas do Kirchner, do Israel Kirchner, é achar que ele falava sobre empreendedorismo. Não, ele não falava sobre empreendedorismo, ele falava sobre economia como um todo. E nessa economia como um todo, ele trazia a visão do empreendedor como alguém que, na palavra dele, equilibrava os mercados. É uma teoria que ela vai se perpetuando ao longo do tempo, porque ela é generalizável e aplicável ao longo do tempo em diferentes momentos. Um problema que eu tive lendo o trabalho é essa questão de limitação ao longo do tempo. Tipo, antes de levantar esse problema, eu preciso perguntar: o objetivo de vocês é estabelecer, é criar, desenvolver uma teoria nova ou parar na crítica das teorias já estabelecidas? Existe uma diferença entre as duas coisas. Vocês Da pretendem crítica, na crítica primeiro ou o dar aquele movimento passo à da frente? crítica. Primeiro o Tá. movimento da crítica. O caráter emancipatório do pensamento que a gente tem. Da crítica para uma proposição do novo. Só é por isso que ele é hermenêutico nesse sentido e crítico. Então, a crítica pode se construir num sentido de que a gente pode usar argumentos marxistas e tal. O pensamento hegemônico sobre essa ideia do fluxo circular da economia, da destruição criativa, desses conceitos, ele parte do pressuposto de que não existe uma geopolítica de divisão mundial do trabalho, da economia e da riqueza. Ele considera que os mercados são livres e abertos, sendo que, na prática, nenhum mercado é livre e aberto, e os mais intervencionistas são justamente aqueles que detêm a maior concentração de renda. Os mercados que impõem mais restrições sobre os outros são justamente os que têm maior concentração. Então, essa questão da divisão geopolítica, a questão da concentração geopolítica do conhecimento no mundo, a França não vai chegar e falar, vamos transferir toda a nossa tecnologia para o Brasil. Eles não querem que a gente compita com eles. A China, para fazer isso, você está vendo o tanto que ela está brigando com os países do norte para ela conseguir espalhar chinês pelo mundo todo, para pegar a tecnologia para levar de volta. Está brigando com todo mundo para se tornar competitivo e play. Não é uma coisa na briga do capitalismo que ela acontece no fluxo do livre mercado. Então, algumas questões de resistência e de geopolítica crítica relacionada à nossa condição, elas têm que ser trazidas para essas dimensões que não são preocupações desses autores. Entende? Não era preocupação desses autores. O que a gente está colocando à baila é qual é o nosso lugar nessa relação, nessa posicionalidade, quando a gente está lidando com essas teorias. Porque se fosse um mercado plenamente amplo, aberto e completamente livre, como se preconiza numa economia tradicionalmente capitalista, talvez esses fluxos fossem mais móveis, né? A riqueza de uma nação vai para outra conforme oferta e demanda, mas isso não acontece. Entende? Isso não acontece. E essa dimensão geopolítica que a gente ignora. Por isso que pensar o empreendedorismo das condições reais, materiais, nos interessa. Qual é o empreendedorismo possível? Quando essa dimensão política ela acontece. Nós estamos começando pela cultura, mas conforme esse castelo de cartas do empreendedorismo mainstream, né, ele vai caindo, a gente vai começando a investigar ainda mais por que isso acontece na dimensão política. Então, é uma agenda aí que vai demorar alguns anos ainda, que a gente vai ter que pesquisar muito ainda a respeito dessas questões. Vai do micro, que é escultural, para o macro, que é o econômico, mais para frente. Mas eu tenho Ah, algumas décadas ainda. com certeza. Tudo bem, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente passar comentário, antes da gente passar para o. Obrigado, Felipe. Antes da gente passar para o vídeo da Ana? Alguém? Olha, eu adorei o trabalho, adorei. Eu acho que a gente saiu daquela estrutura engessada de pesquisar empreendedorismo, para aquelas coisas sempre
iguais, e a gente está pegando, eu acho que uma nova avenida. Eu acho que vocês acertaram muito, viu, Felipe? E a gente tem muita coisa a explorar, porque aqui a gente sobrevive no Brasil, entendeu? Então, a sobrevivência é uma situação, como manter um negócio, o que é disponibilizado para a gente, o que a gente pode fazer para melhorar, e assim, driblar essa carga tributária que a gente tem hoje para Falta sobreviver. de Então, crédito. quais são as nuances, né? O que se pode fazer? Então, eu adorei, eu acho que tem muita coisa a se explorar para entender a realidade, né? A realidade dos pequenos negócios, como você está iniciando, né? A questão cultural. É, é, e assim, como é que a gente mantém isso vivo diante do que a gente tem de recursos, né? Então, achei muito bacana, muito diferenciado. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que você está pegando uma nova linha de condução aí que eu achei demais. Demais. Já tive Obrigado, algumas ideias aqui, inclusive, para obrigado. seguir nisso daí. Vamos escrever, vamos nos corresponder, sabe? Porque é Uhum. empreendedorismo de guerrilha, não é só carga É, tributária, é questão de disponibilidade de crédito, que é extremamente hostil. São tudo. condições de empreendedorismo extremamente hostis. Então, são táticas de Uhum. sobrevivência. O nosso empreendedorismo é de resistência, de sobrevivência, Com considerando essa certeza. condição, entendeu? Então, pensar num conceito futuro desse, em vez de empreendedorismo, sobrevivência, qualquer um pode ser, vamos fazer um coach, que a resposta está dentro do Uhum. seu coração, em vez da gente ir para isso, da gente começar a pensar as condições reais e teorizar a partir dessas condições mais próximas. Exatamente. A gente está partindo da realidade para uma situação que pode ser melhorada, né? Então, a gente está realmente seguindo um caminho inverso. Achei demais. Adorei, viu? Obrigado, obrigado. Parabéns. Olha, um aspecto muito importante, Felipe, é que boa parte dos trabalhos de empreendedorismo, eles esquecem o lado do ambiente, eles se esquecem nessas pressões e se centram no sujeito, como, por exemplo, o individualismo norte-americano. Eles Uhum. ficam naquela coisa da determinação, da importância da luta, sem olhar esse outro aspecto. Parabéns, cara. Eu achei assim um trabalho inovador. Uhum. Obrigado, Muito bem, obrigado. pessoal. Agora eu vou compartilhar aqui o vídeo da Ana. Por favor, vejam se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Trata sobre as estratégias de enfrentamento e a resiliência na Tudo profissão certinho? médica sob a perspectiva da afetividade e das capacidades cognitivas. Para a realização do presente estudo, consideramos que a afetividade e as capacidades cognitivas, elas desempenham um papel central na escolha das estratégias de enfrentamento. Na área da saúde, os desafios são persistentes e dinâmicos, não havendo soluções imediatas para os problemas enfrentados. Portanto, é crucial aprofundar a compreensão de como a afetividade e as capacidades cognitivas influenciam as escolhas de estratégias de enfrentamento a fim de desenvolver as atividades. A maioria dos estudos não considera o pensamento na percepção das atividades. Além disso, abordam os comportamentos de adaptação e superação dos médicos diante dessas adversidades. Com base nas lacunas identificadas na literatura, surge o seguinte questionamento para o desenvolvimento da pesquisa: como as estratégias de enfrentamento das adversidades influenciadas pela afetividade e capacidades cognitivas podem explicar o desenvolvimento da capacidade de resiliência médica na carreira médica. Então, o objetivo do presente estudo foi analisar as estratégias de enfrentamento e o quanto elas influenciam na afetividade e nas capacidades cognitivas. Isso nos ajuda a explicar o desenvolvimento da capacidade de resiliência na carreira médica. Como definição dos construtos principais usados nessa pesquisa, nós temos a definição dos aspectos cognitivos, que tratam-se das emoções, do afeto, dos sentimentos, da paixão, do humor, do temperamento do empreendedor. A definição dos aspectos cognitivos para efeito dessa pesquisa envolvem a percepção, a inteligência, o aprendizado, a criatividade, o raciocínio e a capacidade de resolver problemas.
Com relação às estratégias de enfrentamento, entende-se como sendo as respostas adotadas diante das situações adversas. Resiliência trata-se da capacidade de recuperação das empresas, das organizações e indivíduos diante das adversidades. E as adversidades são as dificuldades, os riscos, obstáculos e ameaças ao exercício da profissão médica. Então, para a realização dessa pesquisa, foi usado como método uma pesquisa qualitativa exploratória e descritiva, que incluiu a entrevista realizada com 32 médicos que atuam tanto na área pública e como privada, além de um grupo focal com 8 alunos. Então, esses foram subdivididos em 3 fases distintas da carreira médica. Então, no período de formação e desenvolvimento da carreira, a busca do reconhecimento pela carreira e a senioridade na profissão. Então, nós trabalhamos com os médicos recém-formados, com médicos de 10 a 20 anos de formados e com médicos a partir de 40 anos de formados também. Bom, como resultado da pesquisa, o que nós percebemos? Nós temos os antecedentes da diversidade influenciando o contexto da saúde nas dimensões ambientais, educacionais, socioeconômico, cultural. A proposição 2, ela traz o quê? As adversidades que envolvem as condições de trabalho e gestão de negócio. Então, para superá-las, os médicos precisam desenvolver as habilidades tecnológicas, qualificar pessoas, rever a carga horária de trabalho e fazer a gestão administrativa e de risco. Na proposição 3, nós percebemos que as consequências das adversidades elas são explicadas pelos aspectos afetivos e pelo impacto na vida pessoal e profissional dos médicos. Ainda temos a proposição 4, que mostra que as dimensões afetivas, cognitivas e de apoio, que foi um achado dessa pesquisa, elas são responsáveis por impactar as estratégias de enfrentamento das adversidades. Elas envolvem os aspectos situacionais, relacionais e vivenciais dos médicos no plano pessoal e profissional, ou seja, a vida pessoal também entra na forma de tentar tomar decisões e agir diante das adversidades. Na proposição 5, nós temos as dimensões afetivas, cognitivas, afetivo e cognitivo, que aqui foi um achado também, a indissociabilidade dos afetos e da cognição, e de apoio e espiritualidade, outro achado também, né? Que podem contribuir para explicar o comportamento do médico empreendedor ao considerar a cultura, o ambiente, os valores pessoais e a educação oferecida aos profissionais. E na proposição 6, a formação, as experiências, a vivência, os relacionamentos estabelecidos no exercício da profissão médica como responsáveis pelo desenvolvimento ou não da capacidade resiliente. Então, esse foi o modelo integrativo, que foi o resultado dessa pesquisa. Então, nós temos os antecedentes, nós temos as adversidades, nós temos os afetos negativos diante dessas adversidades, influenciando os aspectos afetivos, cognitivos, afetivo e cognitivo e o apoio, e todos esses formando as estratégias de enfrentamento e, consequentemente, toda essa trajetória ela acaba desenvolvendo uma capacidade de resiliência no médico, tá bom? E, consequentemente, esse modelo explica o comportamento empreendedor destes. Enfim, a presente pesquisa ela é explicada por meio do modelo integrativo desenvolvido. Então, essa parte, ela parte de uma pesquisa teórica e empírica aplicada a um grupo de profissionais médicos e resulta da opção pela profissão. Também perpassa pelas diferentes fases da carreira do profissional. A escolha pelos construtos da tese, quais sejam afetivos, cognitivos e adversidades estudadas no contexto dos profissionais médicos, por si só demonstra a originalidade desse estudo. Então, analisar esses construtos a partir das experiências das adversidades vivenciadas durante a trajetória de carreira culminou no avanço teórico do campo do empreendedorismo, proporcionando, assim, a compreensão
do desenvolvimento da capacidade de resiliência que explica o comportamento do médico empreendedor. Então, essa tese traz consigo evidências empíricas da indissociabilidade dos construtos afeto e cognição. Ela também responde aos ensejos pontuados na literatura, que sinalizam para a necessidade de explicar esses construtos em contextos específicos. Então, neste caso, a gente utilizou a questão dos médicos empreendedores, né? Aqueles que começam, eles não pensam somente no papel, no exercício da profissão, mas também precisam pensar na questão dos seus empreendimentos, dos seus negócios e gerar resultados, né? Então, por sua vez, o comportamento empreendedor, que ainda é considerado uma base teórica frágil na literatura, aqui encontra algumas contribuições que ajudam o seu entendimento em contextos específicos. Com relação aos estudos futuros, então a gente entende que os antecedentes e os consequentes resultantes da diversidade vivenciadas por diferentes profissionais, independentemente da área de atuação, visando avançar no campo do estudo e propiciar a multidisciplinaridade na área de empreendedorismo. Então, não trabalhar somente aqueles negócios comuns, né? Então, a gente tem que trabalhar os escritórios de advocacia, a própria medicina, a questão da enfermagem, dentre outras áreas, né? Então, estudos que abordam as estratégias de enfrentamento em outras áreas do saber, considerando a indissociabilidade dos aspectos afetivos e cognitivos, elas podem trazer outros tipos de evidência que possibilitam a mensuração dessa relação. E questões emergentes que poderiam aprofundar o conhecimento na área de empreendedorismo, que surgiu como um mecanismo de enfrentamento das adversidades. Então, são aquelas relacionadas à questão do apoio e da espiritualidade, tá bom? Então, trata-se de um território ainda que precisa ser melhor explorado, e ele sendo analisado ainda com relação aos aspectos afetivos e cognitivos podem contribuir para explicar o comportamento empreendedor. Aqui nós temos as referências, algumas das referências que foram usadas nesse estudo, tá bom? Muito obrigada. Ana Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta para o inicial. Esse artigo foi resultante de uma tese de doutorado. Isso. Esse é uma tese de doutorado sofrida, bem sofrida mesmo, num período muito difícil da minha vida, e foi o resultado, entendeu? Ele é uma parte do resultado, na realidade, né? Uma pequena parte. Ficou esquecida ali, minha orientadora quis que eu colocasse no jogo de novo. Esse artigo foi extraído por uma pequena parte da tua tese. Isso. Uhum. Agora, uma pergunta para você, assim, eu não sei se está nas pressuposições, porque você colocou nos pressupostos, parece que um dos grandes problemas do médico, do empreendedor, é o avanço contínuo da tecnologia que ele não consegue acompanhar. Uhum. Isso não gera, por exemplo, uma tensão muito maior? Então, olha... desculpa, pode falar. Não, pois não. Essa Não, tensão... Só. Posso falar? Claro. Bom, então, olha, aqui a gente, a princípio, eu tinha que trabalhar a questão da afetividade e da cognição e a indissociabilidade dos dois. A ideia inicial foi essa. Trabalharia com mulheres empreendedoras, só que a gente percebeu que já tinha muita coisa escrita sobre as mulheres empreendedoras, então a gente queria pegar um contexto diferente. E aí essa pesquisa foi avançando e a gente começou a perceber que tudo que envolvia a questão da indissociabilidade envolvia também estratégias de enfrentamento. E quando eu falava em estratégias de enfrentamento, eu falava sobre a diversidade. Então foram situações que foram surgindo nessa pesquisa. Então a gente via que esses temas eles se conversavam muito. Quando a escolha pelos médicos foi porque já tinha um tempo bem curto, a minha família era toda de médicos, e a gente percebia que, a princípio, os mais velhos da família
Eles trabalhavam de uma forma muito individual, então eles iam para o hospital, eles tinham um consultório, trabalhavam somente assim, aquela função de atendimento. E chegavam numa fase da vida deles, percebiam, olha, se eu não poupei dinheiro, eu vou ter que trabalhar até o último dia da minha vida, porque eu não tenho nada que me mantenha aqui. E aí a gente começou a perceber que os mais novos da família começavam a fazer parte de equipes e alguns médicos mais diferenciados que começavam a trabalhar essas equipes de médicos, né, que vinham desde a residência médica, começaram a perceber uma oportunidade de empreender. Então, bom, para eu ganhar dinheiro para o resto da vida sem precisar trabalhar até os meus últimos dias, eu preciso trabalhar essa equipe, tá certo? Então, começaram a criar situações para pegar as portas de hospitais e se estabelecerem ali. Então, os médicos mais velhos, que já tinham toda a vivência, que já tinham uma equipe sob a sua guarda, começaram a criar situações e empreender. Então, eles saíam do consultório e começaram a criar negócios e ganhar em cima dos médicos novos que vinham. E aí, o que a gente percebeu? Que trabalhar as várias fases da vida do médico poderia trazer algumas soluções. E a gente queria entender também se os jovens médicos, e como os demais também, né, eles foram instruídos dentro da universidade sobre essa questão do empreendedorismo. Então, de montar um negócio, de tentar sobreviver, o que eu vou fazer, como é que eu vou driblar. Então, a gente conseguiu levantar essas informações nas várias fases, tentar entender as emoções e o próprio processo de decisão, se eles se conversavam, as dificuldades de lidar com esse empreendimento, aí vem a questão da resiliência, tá certo? Os obstáculos que são vivenciados nas várias fases, e ainda diferenciar por se eram provenientes de hospitais públicos ou privados, quais eram as dificuldades nessas várias fases. E a gente conseguiu identificar diferenças, né? Então, primeiro ponto, as histórias de vidas são fundamentais para o desenvolvimento da resiliência. Aí vem desde a infância, a educação, a universidade, se foi privada ou se foi pública, todo o arcabouço que eles adquiriram nessas histórias de vida respingou também na forma de nesse desenvolvimento da resiliência, né? Então, no processo de decisão. Então, a gente começou a perceber que você não pode analisar somente o contexto em si, quando eles estão no exercício da profissão, mas você tem que compreender o que vem antes disso e o apoio que se tem durante o processo. Então, a gente teve alguns achados assim meio que diferenciados em relação a apoio familiar, a falta de apoio levando à desistência da carreira médica, entendeu? O você não fazer parte de uma equipe que esteja já consolidada, fazendo com que médicos também desistissem da profissão. Nós ouvimos histórias de amigos, de pessoas que chegaram ao suicídio, tá certo? Sim. Por não conseguirem fazer parte. A questão de tecnologia, o que a gente percebeu? Os mais velhos, eles tinham mais dificuldades de lidar com essa nova demanda, mas eles perceberam que quando eles formavam uma equipe, eles pegavam os mais novos para fazer e ganhavam em cima disso. Então, foi um dos achados também. Então, assim, eu não consigo fazer parte dessa demanda nova, mas eu já tenho toda uma estrutura consolidada, eu já tenho portas nos hospitais, eu já sou credenciado, então os jovens não conseguem credenciamento hoje, entendeu? Então, mas os mais antigos têm credenciamento, falar assim, olha, vem trabalhar comigo, você vai ter uma demanda aqui, agora eu preciso disso, dessa novidade que você tem facilidade de lidar.
essa entendeu? novidade tecnológica aí. Deixa eu Exatamente. passar a questão, olha, muito bem mesmo. Olha, deixa eu passar agora se algum outro colega tem alguma coisa a perguntar, acrescentar, para comentar. Uhum. Tá ok, muito obrigada. Gente, ó, só um minutinho, desculpa pelo vídeo, eu fiz 500 vídeos e eu mandei o errado. Aí, com o áudio errado, eu não sabia se eu lidar com a minha imagem ali. Eu sou das antigas que não consegue lidar ainda com a tecnologia também. Peço desculpas, viu? Mas espero que tenham compreendido o trabalho. Eu, eu particularmente achei, Ana, primeiro de tudo, parabéns mesmo pelo trabalho, porque eu achei assim, eu achei esse trabalho meio trabalho de manual de pesquisa qualitativa, sabe? Todos os passos foram seguidos da maneira como eles devem ser seguidos. Eu acho que Muito o bem. mais importante, além de não só você ter o resultado você, perdão, você ter o resultado das entrevistas, né, da parte empírica mesmo, mas, perdão, mas além de você ter os resultados da parte empírica, você pega esses resultados e você faz um approach de grounded theory mesmo para valer, né, de baixo para cima. Então, eu estou aqui no meu nível dos dados de observação, eu não tô fazendo nada, estou simplesmente observando a realidade de acordo com as minhas entrevistas. E a partir dessa realidade que eu observo, dessa realidade amostral que eu observo, eu vou observando padrões e características e eu vou afunilando essas características, essas observações até um determinado modelo teórico, que ele precisa ser, de fato, um modelo que tenta explicar essa realidade em particular, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser um modelo generalizado para ele ser, né, para ser relevante, ele tem que ser um modelo generalizado. E, na minha opinião, vocês fizeram isso com maestria. Assim, eu adorei o modelinho de os boxes and arrows, né, as setinhas e as caixinhas, as proposições também. Eu acho que eu estava relendo as proposições enquanto você apresentava. Eu acho que elas talvez estejam no limite entre o que é empiricamente testável ou não, talvez. E eu acho que é um ajuste de palavras, assim, simplesmente a ideia está lá, a ideia claramente está lá, mas simplesmente, não sei se vocês já submeteram, pretendem submeter para algum lugar, eu acho que é uma questão de ajustar a forma como você monta a sentença para ficar assim, tipo, o revisor vai olhar e vai falar, será que essa proposição ela é testável empiricamente ou não? Às vezes, uma, duas palavras reajustadas fazem essas proposições de fato serem mais testáveis empiricamente. Isso, e um último comentário que você falou, que não estava na apresentação, mas você falou no seu primeiro comentário pós-apresentação, que eu acho que é fundamental, assim. O empreendedorismo ele não acontece no vácuo. Você não tem a figura do empreendedor isolado do mundo, o rapaz individualista que só pensa no lucro. Não, quer dizer, ele pensa no lucro porque é a forma dele sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, o empreendedorismo ele não acontece no vácuo. Você tem um universo inteiro em volta da figura do empreendedor, seja ele uma pessoa, seja um grupo de empreendedores, um time de empreendedores, que é um tema quente na literatura também. A questão é, você quer analisar esse fenômeno nessa pessoa, que aí você tá olhando para a visão micro do empreendedorismo, que é a parte cognitiva, a parte de relacionamento, a parte de resiliência que você falou, a parte de propósito, que você brevemente mencionou no seu comentário, ou você quer analisar o macro da coisa, instituições, regras, leis, política, geopolítica, blá, 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 e tudo mais. O difícil de fazer, na minha opinião, é você fazer essas duas realidades se conversarem. Entendi. Eu acho isso muito difícil. Assim, fazer bem feito, é claro. Eu acho muito difícil você fazer essas duas realidades se conversarem. E eu acho que o trabalho de vocês está num caminho muito bom de certa forma, fazer essas duas realidades se conversarem. Entendi. Pelas próprias proposições que vocês têm no final do trabalho, eu acho, me diga se eu entendi errado, mas eu acho que vocês querem fazer essa conversa entre as duas realidades. Exatamente, é por aí. Primeiro a gente entender o cenário, porque você trabalhar em empreendedorismo no campo médico, né, nessa área em específico, não é tarefa fácil porque a gente não tinha praticamente nada escrito. E aí fala assim, mas como a gente vai trabalhar o empreendedorismo de uma pessoa
que só vai no hospital, exerce aquilo e volta. Só que essa realidade está mudando, entendeu? Justamente porque a turma mais velha percebeu que, olha, eu não consegui poupar durante a minha vida, está cada vez mais difícil poupar. Eu vivi a glória da profissão em determinada fase da vida, mas eu cheguei à velhice sem nada. Só que eu já tenho um network estabelecido, eu já tenho o meu reconhecimento estabelecido, então eu tenho algumas situações que me deixam confortáveis. Mas como eu posso me valer dessas situações de conforto e agregar e gerar resultado? É quando eu começo a pegar a turma nova que não tem essa entrada ainda e fazer usufruir. Então eu tenho que conversar essas questões, essas fases de carreira e tentar trazer. Então, é justamente o que? Explorar a partir desse resultado, desse cenário que eu consegui montar, então, explorar determinadas situações que a gente conseguiu identificar de uma forma mais concisa, entendeu? Então, eu só vou trabalhar a turma mais velha, mas tentar compreender isso daqui. Então, assim, foi um trabalho de entender como as coisas acontecem, entender como a formação implica nisso. E aí a gente teve assim, situações que já tinham sido escritas na literatura, como a importância da história de vida, o quanto essa história de vida implica no processo de decisão, como a gente pode trabalhar melhor essas emoções, principalmente as negativas durante a profissão, para tentar ajudar com relação às estratégias de enfrentamento, entender esses profissionais, o apoio que eles precisam para não desistirem de suas carreiras. O hospital não tem preocupação nenhuma com esses profissionais, com o adoecimento deles, enfim, com as dificuldades, a judicialização que existe também na profissão, que está deixando todos assim arrasados. Então, a gente tem advogados que ficam na porta dos hospitais tentando pegar diante das dificuldades que eles enfrentam, com falta de tecnologia, com falta de estrutura, com falta de medicação, de interação entre as pessoas que trabalham ali. Aí a gente tem os advogados de porta de hospital hoje em dia que pegam uma fragilidade estrutural e joga isso contra o médico. Então, o médico, além de ter que exercer a profissão, tem essas dificuldades, ainda tem que lidar com essas nuances que acabam gerando as emoções negativas, né? Eu acho que tem muita coisa a ser explorada aqui, muita coisa que a gente consegue trabalhar. Então, é uma questão de tempo para fazer as coisas acontecerem. Muito Entendeu? bem. Então, é por aí. Perfeito. João, como nós estamos no tempo aí, nós temos mais uma ainda, Ai, Joia, a desculpa. Juliane, para Vamos apresentar. lá, Mas parabéns, Ana, muito bem colocado. Obrigada. Bom, beleza, pessoal? A gente vai agora para a última apresentação, que é da Juliane, que já está aqui já tá aqui na sala. Vou compartilhar aqui, por favor. Vejam se vocês estão vendo e ouvindo. Ops, não estão vendo porque eu deixei no mudo. Agora sim. Olá, eu sou a Juliane Evangelista. É um prazer estar aqui novamente no SEMEAD para falar sobre mais um trabalho, sobre mais um artigo voltado para a área do empreendedorismo, especificamente para as falhas dos empreendedores. O artigo desse trabalho que nós vamos falar hoje se chama Da Queda ao Triunfo, Estratégias de Enfrentamento e Superação das Falhas no Empreendedorismo, que tem como componentes eu, Juliane Evangelista, minha orientadora, a professora Vânia Nassif, a Heloísa Helena Shinohara, a Daniela da Silva e a Flávia Maria da Silva, todos envolvidos com a Universidade 9 de Julho. Então, nós temos um cenário importante dentro do empreendedorismo, que é o quê? A importância do empreendedor para o mundo, para a geração de empregos, para a figura social que ele é. Mas mais da metade dos negócios, eles acabam falhando, fracassando nos primeiros anos, nos primeiros 5 anos, por inúmeros fatores. E esses fatores, eles são muito apontados na literatura, mas não são voltados ali para a questão comportamental do empreendedor. Então, se tem uma lacuna, uma escassez de trabalhos sobre como o comportamento afetivo e cognitivo afeta as falhas do empreendedorismo e também como que esses aspectos afetivos e cognitivos
eles interferem nas estratégias e na superação dessas falhas para o empreendedor. Então, pensando nisso, a gente trouxe a questão de pesquisa, que é a seguinte: quais são as estratégias utilizadas pelos empreendedores para enfrentar e superar essas falhas? E como objetivo, investigar as estratégias adotadas pelos empreendedores para poder enfrentar e superar essas falhas. Então, dentro do referencial teórico, a gente percebe que as falhas elas são muito fragmentadas dentro da literatura. Então, Lee, por exemplo, descreve que a falha ela pode ser tanto um erro pontual, algo que ocorre ali dentro do operacional, algo que não deu certo, ou mesmo uma catástrofe. Outros autores, como o Shepard, ele considera ali como um baixo desempenho no negócio, um declínio de um projeto, e o Kolpe ali como um fracasso pessoal do empreendedor. E traz ali que a falha ela ainda vai variar de acordo com a percepção, de acordo com o traço do indivíduo, de acordo com a personalidade, de acordo com o modo como aquele empreendedor ele se comporta diante daquela falha. Então, tem vários tipos de estratégias de enfrentamento das falhas que a gente traz dentro do referencial teórico, um com foco no problema e outro com foco na emoção, que traz esses aspectos afetivos e cognitivos, que são fatores que levam o empreendedor a enfrentar essas falhas, como o apoio emocional e a autodistração, por exemplo. E aqui, 3 razões específicas dentro da literatura, que é o que leva esse empreendedor realmente a superar essas falhas, né? Por que eles superam essas falhas? Então, tem ali a motivação pessoal do empreendedor, a capacidade de aprender com essas falhas e o sistema de apoio familiar, que é muito importante para esse empreendedor, ele poder ter essa superação diante das falhas. Então, foi feita uma pesquisa, essa pesquisa é qualitativa, foi feita através de um roteiro semi-estruturado, para tentar descrever quais foram as estratégias utilizadas por esses empreendedores e como eles superaram. Foi feito com 15 empreendedores de idades diferentes, todos da cidade de São Paulo, né? E com empresas de pequeno porte, justamente para ter o empreendedor como essa figura que está ali à frente da empresa, que está ali superando todos esses aspectos. Então, como resultado, nós encontramos que aqui eu dividi em 2 vertentes, né? A motivação para superar essas falhas e quais as estratégias de enfrentamento dessas falhas. Então, a motivação para superar essas falhas, elas têm fatores afetivos e cognitivos. Como afetivo, a questão familiar, a paixão pelo estilo de vida do empreendedor, a questão de ter um propósito, de continuar o legado da família. Então, são coisas muito ligadas à questão sentimental, inclusive. E o cognitivo ali mais voltado para essa questão de fé, da força de vontade, de ter autoconfiança e aquela vontade de fazer dar certo. Já nas estratégias de enfrentamento, a gente tem como aspecto muito forte afetivo a questão da ajuda familiar, esse suporte emocional que os empreendedores eles precisam. E como cognitivo, a questão da persistência, da resiliência, do propósito, da fé e principalmente da aprendizagem com as falhas. Então, a gente percebe que há ali uma convergência entre a literatura e entre os resultados encontrados. Concluindo, nós tivemos aí 3 contribuições que eu posso dizer que são mais relevantes para esse estudo. Primeiro, introduzir quais são esses tipos de falha que pode ocorrer no negócio, enriquecer um pouco a literatura sobre afetividade e cognição e entender que o comportamento ele vai influenciar, sim, nessas estratégias de enfrentamento e na superação, e entender realmente como que essas razões e emoções, comportamentos e sentimentos ajudam o empreendedor a superar essas falhas. Então, concluindo, a gente percebeu que nas estratégias de enfrentamento, o perfil, a vivência do empreendedor, o amor, o apoio familiar e os aspectos cognitivos mais voltados para a resiliência, propósito e fé, e essa aprendizagem são muito importantes. Então, eles utilizam isso com muita frequência, e esse é um fator que se repete bastante.
Ambas as vertentes apresentaram atenuantes positivos, mas elas variam muito de acordo com o tempo e com a intensidade de duração. Então, é muito visível conseguir ver transformações positivas em aprendizado e motivação depois que a falha ocorre. Como limitações, a gente tem a questão de não ter conseguido identificar essa questão da intensidade das falhas e dos critérios, né? E até achar empreendedores que estão dispostos a falar abertamente sobre essas falhas. Em estudos futuros, incluir essa questão de estudar a intensidade da falha, dos seus aspectos afetivos e cognitivos, né? E trazer ali, de repente, outros ramos de atividade, outras culturas, estender isso para outros estados, para poder expandir melhor esse estudo. E aqui eu deixo algumas referências e agradeço a todos vocês pela atenção. E nós, Juliane, olha, eu gostaria de colocar uma primeira questão do teu trabalho. Quando você cita até aqueles tipos de pressupostos, você só se baseia em autores estrangeiros, né? Assim, que não tem tanta vivência assim na cultura brasileira. Você não conseguiu identificar nos autores nacionais que pudessem explicar um pouco dessas motivações e estratégias? Primeiro, bom dia a todos, né? Cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei, estava liderando uma outra sessão. Bom, quanto a autores brasileiros, isso é muito pouco tratado na literatura como um todo, né? As falhas, especificamente, eu estou estudando falhas há 3 anos e quando eu comecei eu tive uma dificuldade muito grande, primeiro de identificar e discernir a falha do fracasso. Então, se fala muito em fracasso, mas não se fala da falha como um erro dentro do processo, como algo que pode ser realmente superado. Tem um autor que eu utilizo bastante, que é o Milelo, que ele fez um trabalho excelente durante o mestrado e o doutorado, né, no qual ele fez uma tese que ele fala muito sobre a questão das estratégias de enfrentamento, e ele coloca muito essa questão da resiliência. Ele é o que mais trata e ele tem alguns artigos publicados quanto a isso. Mas na literatura do Brasil específico, que trate isso como algo cultural e que retrate essas diferenças, realmente eu não localizei nenhum. Tudo bem, porque, olha, um dos aspectos eu não consegui identificar no teu artigo, não sei também, eu li rapidamente, né? A questão do network como estratégia de enfrentamento entrou onde no teu artigo? Nessa parte do networking, a gente não identificou, foi uma pesquisa qualitativa, né? Então, ela foi muito focada nessa questão das emoções e naquilo que os empreendedores eles se apoiaram. Então, não foi um fator tão determinante assim nessa questão da superação das falhas. É interessante como eu venho estudando desde o mestrado, e na minha dissertação de mestrado, o networking ele foi citado como uma falha, como o fator de não ter feito esse networking gerou ali uma lacuna dentro do processo do empreendedorismo. Mas esse network ele não foi muito citado de forma relevante para se tornar ali um fator de enfrentamento. Tudo bem. Aliás, as perguntas para os colegas aqui, para perguntar para a Juliane. Juliana, eu achei interessante o seu trabalho também, parabéns pela construção. Aquele diagrama de Venn que você fez lá, se eu não me engano, o diagrama, pelo menos pelo que eu tenho aqui em mãos, o diagrama ele não está na... ele está aqui, aliás, na página, não sei qual página, mas esse diagraminha aqui, a motivação pessoal do empreendedor, capacidade de aprender com as falhas e o sistema de... não vai dar para ver. E o sistema de apoio familiar. Isso. Não seria interessante, assim, os 3 temas, eles são claros, o que cada um significa individualmente. Mas quando você monta esse diagrama de Venn,
Eu vejo essa figura, já me vem na cabeça, caramba, o que será que acontece quando eu tenho a intersecção desses três? O que eu tenho na misturinha dos três ali? E essa misturinha dos três, pelo menos na figura e pelo que eu li no texto, acaba que não está muito bem desenvolvido. Será que não seria válido, de repente, explorar um pouco mais pelo menos na minha leitura, não seria talvez interessante explorar um pouco a intersecção dessas Aí três no caso características? dessa figura, o que eu quis dizer com a intersecção desses três são justamente os três fatores principais, né, que o referencial teórico me dá quanto às questões que o empreendedor utiliza para poder superar as falhas. Então, é como se esses três fatores eles fossem ali os pilares para o empreendedor falar assim, não, eu preciso superar, eu vou superar, e eu vou conseguir passar por essa história. Então, quando todos os empreendedores que eu entrevistei, eles são pessoas que continuam dentro do empreendedorismo. Então, ou seja, eles tiveram um período ali de falhas, de fracasso, mas eles conseguiram passar por isso. E no referencial teórico, em várias pesquisas que eu peguei, ele fala exatamente isso, né? Esse fluxograma, essa figura específica, não é um fluxograma, né? Esse diagrama aí que você falou, ele foi adaptado de uma pesquisa de um autor, se eu não me engano, é o Pen, né? Que é uma pesquisa recente, inclusive de 2022, que ele coloca esses como os três pilares principais como realmente um fator de apoio para que o empreendedor ele ultrapasse e consiga passar por essas falhas. É essa a ideia da intersecção, realmente mostrar esses três fatores como um fator de superação. Certo. Pode falar, Ana. Está fechado o seu Está microfone, Ana. Mutado ainda. Certo, pronto. Acho que estão ouvindo. Agora sim. Eu usei também uma figura com intersecção na minha tese, só que ela teve um propósito. Quando a gente faz a busca, né, nas bases de dados, quando a gente usa as palavras-chave, aí ela traz uma resposta. Então, dentro dessa resposta é que vem os achados. Então, foi mais de cruzamento de informações ali da própria base de dados que justificaria você usar essa intersecção, entendeu? Então, o Mas que vem de resposta esse não foi dos meus achados, esse daí foi do referencial de teórico outro? mesmo, que eu coloquei mais para ilustrar esses pilares que foram achados no referencial. Esse Entendi. esse da intersecção não foi utilizado com os meus achados. Joia. Uhum. Mas seria bacana você fazer, viu? Utilizando os seus achados, o que vem, o que a literatura traz. Eu acho que representaria mais a sua pesquisa e não a dos outros, né? Aí, no Talvez caso, contribua. os meus achados, eu não sei se chegou a ver o artigo, mas eu utilizei um outro tipo de diagrama, sem Eu essa vi. intersecção. Uhum. Tá legal. Parabéns, viu, Ju? Obrigada. Muito bem, pessoal. Olha, eu acho que nós tivemos, vamos ver se o João concorda com isso, 4 trabalhos muito bons, em áreas diferentes. Por exemplo, o trabalho do Carlos Eduardo, assim, muito bem nos apresentado, e aquela recomendação, né, João? Tem que aumentar um pouquinho mais a amostra, né? E nosso trabalho, cidadã Luísa, olha, médicos empreendedores, uma coisa rara até, o trabalho, pouca literatura a gente tem, o trabalho da Juliana e de enfrentamento também, muito bom. E o que nós tivemos, assim, nosso Alto da Compadecida, né, um trabalho até que fora da linha aqui, até mostra a importância da cultura, o que é, na verdade, o empreendedorismo de sobrevivência. E eu, da minha parte, parabéns a todos. Olha, que vocês continuem na pesquisa de vocês. Realmente foram trabalhos de qualidade. Agora eu deixo a palavra para o João aí.
É isso aí, pessoal. Queria parabenizar também a todos pela apresentação. A gente sabe que apresentações assim não são fáceis, ainda mais quando a gente está falando, às vezes, com pessoas que têm algum tipo de background diferente, em diferentes níveis e estágios da carreira também. Então, a gente sempre fica, eu falo por mim, pelo menos, eu sempre fico um pouco inseguro, mas novamente, parabéns, acho que todos são trabalhos muito bem encaminhados, cada um com o seu pequeno porém, mas são os poréns que motivam a gente a continuar, porque se tivesse tudo lindo e maravilhoso, a gente nem precisaria estar aqui. São os poréns e é esse feedback que a gente recebe nas apresentações aos pares, que a ciência avança e que a gente vai trilhando o nosso caminho acadêmico. Queria agradecer muito ao professor Roberto pela presença e pelos insights aqui. Novamente agradecer aos apresentadores, que não só apresentaram, mas também escreveram os artigos. Queria também, pessoal, eu vou deixar no chat aqui da conversa a avaliação da sessão, que isso é muito importante para o SEMEAD, para ele saber o que precisa, o que foi bom, mas principalmente não só o que foi bom, o que precisa melhorar para as próximas sessões, tá? E é isso aí, nos vemos se Deus quiser, em oportunidades futuras, seja presencial ou seja virtualmente, ok? Muito obrigada, gente. É isso aí, então, pessoal. Obrigadão, bom dia a todos. Ou boa noite, boa tarde, não sei. Acho que o Carlos não está Onde vocês mais para frente que a estiverem gente, né? Eu tô fora do Brasil. Eu também, eu estou mais para trás. Agora são Opa! 7h33. São 7h33 da manhã também, então o dia está só começando. Tchau, Tudo de tchau, bom para gente. vocês. Obrigada. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom trabalho a Tchau, tchau. todos.